E na hora que a gente tava varrendo o local ali para fazer as filmagens aéreas, aí a gente queria pegar o pessoal andando tranquilo lá. E muita gente nunca tinha visto um drone de perto. Aí o drone tava passando baixinho e o pessoal, em vez de caminhar tranquilo, ficava olhando para o drone ali, assustado. Enfim, ficaram todos surpresos e tipo, não funcionou porque o pessoal tava olhando, apontando para o drone. Olá pessoal, aqui é Claudemir Silva. Eu sou Robson Cavalcante. E a gente está começando aqui mais um Cana Filmes Podcast. É isso aí. E no episódio de hoje, né, a gente tem como tema a questão do resgate histórico através do audiovisual, né? E aí, Claudemir, a gente vai usar, né, para a gente poder abordar esse tema de hoje, a gente vai usar como exemplo justamente uma jornada que a gente passou, né? Você veio a entrar no projeto depois, né? Mas no caso eu peguei do início, que foram 2 documentários que foram feitos em parceria com uma outra produtora aqui da nossa região, que é a produtora Somos. E os documentários foram... O título dos documentários é Olhares de Abobreira e Olhares de Birros. Que esses nomes, né, Abobreira e Birros, podem parecer nomes não muito convencionais, mas são nomes oficiais, né, de 2 comunidades remanescentes de quilombo aqui, da região de Teotônio Vilela, interior de Alagoas. Então é isso, né? A gente vai usar essa jornada que a gente viveu fazendo esses 2 documentários junto com a produtora Somos. E aí foram muitos aprendizados pelo meio do caminho. E aí vamos bater um papo. A gente pensou o seguinte, né, que para esse episódio de hoje também é interessante a gente trabalhar um pouco essa questão de pergunta e resposta, né? O Claudemir vai fazer aqui algumas perguntas, e aí eu vou respondendo e também vou fazer algumas perguntas para ele também, conforme forem aparecendo. Hoje, na realidade, o Robson vai ser o entrevistado, eu vou ser o entrevistador, basicamente, né? Porque nesse projeto eu vim chegar depois, né? Eu olhei literalmente de cima o projeto, até porque a minha participação foi mais com a parte de imagens aéreas. Também. Teve outras partes também, mas é isso. E aí, vamos começar? Você anotou algumas coisas, né? Rapaz, eu deveria ter anotado mais. Anotei algumas poucas perguntas, mas com certeza vão surgir perguntas pra caramba no meio do caminho. Fica até mais divertido assim. Então já vamos começar aqui na base da porrada. Então, a primeira pergunta, né, a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: como é que você caiu nesse projeto? Como é que surgiu o projeto? Você acordou um belo dia e tinha sonhado em fazer 2 documentários sobre a cultura quilombola. Como é que foi aí? Como é que surgiu? A ideia, né, ela surgiu anos atrás, que foi uma sugestão da Nilda, né, que partiu da Nilda, que ela é uma realizadora cultural aqui da cidade de Teotônio Vilela, e a gente se conhecia já fazia um tempo, e eu lembro que em um dos eventos que a gente fez, né, e em outros momentos que eu estive lá no Centro Cultural, que era onde ela trabalhava, certa vez ela tinha mencionado, anos atrás, que ela tinha um desejo, né, de fazer um dia, quem sabe, né, ainda parecia algo meio distante na época, ela falou que ela tinha um desejo de fazer um documentário sobre comunidades quilombolas daqui da região, né? Ela tinha contato com essas comunidades que eram Abobreira e Birros, são 2 povoados que ficam relativamente distantes um do outro e são aqui do interior do interior, né? Isso, Teotônio a cidade de Teotônio já é interior, e aí esses quilombos eles ficam esses povoados eles ficam no interior de Teotônio, e que depois, inclusive, foi que eu vim entender essa questão, né, da nomenclatura, né, de que eles não são quilombos, eles são comunidades remanescentes de quilombo. É meio que o que sobrou, né? O que restou
que vem de toda essa história da tradição do quilombo. A Nilda tinha me falado sobre essa vontade que ela tem de fazer o documentário sobre as comunidades remanescentes de quilombo aqui da região. E na época que ela falou, alguns anos atrás, parecia algo um pouco distante, né? Até porque precisava de recursos para executar um documentário como esse. Questão, inclusive, que envolvia locomoção, né, de pessoas, enfim, ficar longe da cidade. Então precisava realmente de recursos para dar esse suporte para a equipe, né? E isso não tinha naquela época em que ela falou, né, sobre essa vontade que ela tinha. Aí passou um tempo, até que veio a Lei Aldir Blanc, e aí Nilda inscreveu o projeto, né, e passou. O projeto foi inscrito pela Somos Produção Cultural, a empresa da Nilda. E aí eu fui convidado, né, justamente para fazer a produção do filme, e não só a produção, mas para também dirigir, né? Eu fiquei nessa parte da direção e na produção também. E aí Claudemir ele entrou fotografia, depois, né? E claro, fotografia também e Claudemir entrou depois para algumas funções específicas. Então é isso. Acho que é assim que surge, né, o documentário. E então eu acho que uma das coisas, um dos pontos que foram novidade para mim nesse filme foi justamente isso, que até então os filmes dos quais eu tinha participado, ficção, documentário, o que fosse, eram sempre tinha algo que vinha de mim, assim, a questão da ideia, né? Era alguma sinopse que eu tinha pensado, ou era alguma sugestão, algum fruto de uma ideia que a gente tinha discutido, né, Claudemir e eu, ou alguma outra pessoa, mas sempre tinha alguma coisinha ali que era minha. Mas no caso desses dois documentários, é uma ideia que realmente ela veio da Nilda e da equipe dela, Alex também, enfim, todo o pessoal da Somos. E aí eu meio que entrei para executar isso, né? Porque na verdade o projeto da Nilda, ele não era o projeto que foi aprovado, né? Ele não era só não eram só os filmes, na verdade era uma mostra cultural, né, onde seriam realizadas várias atividades que incluíam feira, né, feira de artesanato, tinha toda uma programação e uma imersão, e o objetivo desse evento, no final, seria justamente fazer esse resgate e levar os habitantes dessa comunidade a sentirem novamente esse pertencimento. Isso, talvez, né? a terem essa sensação de pertencimento e terem essa valorização, né? Passarem a valorizar e conscientizar-se, né, sobre a importância da história deles, né, de onde eles vieram. Isso. Um resgate de raízes, um resgate cultural, né, um resgate de memória, um resgate de consciência. Foi quase como tombar um patrimônio cultural, né? Não sei se já existia alguma coisa, mas mas assim, eles, é importante dizer que eles já na época eles já eram reconhecidos como comunidades remanescentes de quilombo, né? Eles têm a associação, cada um deles, né? Tanto Abobreiro como Birros, cada um tem a associação lá, tem a sede e tudo mais. Porém, eles estavam num período que essa força, né, da cultura deles não estava tão viva. E aí esse evento da Nilda, esse projeto, na verdade, que foi a Mostra Cultural Olhares Negros Importam, esse é o nome da mostra. Projeto da Somos, no caso, da Somos, né? Isso, projeto da Somos. Então esse é o nome do projeto, Olhares Negros Importam.
E esse projeto ele envolvia várias atividades, incluindo a feira, como eu disse, várias atividades, e no meio dessas atividades, uma dessas atividades era justamente a realização desses documentários. E aí os documentários eles foram produzidos durante esse período em que esses moradores eles realizavam algumas atividades, por exemplo, colher mandioca para fazer bolo de massapuba, por exemplo, porque esses bolos seriam vendidos no dia da mostra. Então tudo isso foi acompanhado. Então tinham várias atividades que a equipe do documentário teve que ir lá registrar, né? Era a oportunidade que a gente tinha de capturar tudo isso e ter o material que no final viria a se tornar o documentário. Então teve todo um processo, mas eu acho que é isso que é importante frisar, é que o documentário ele foi parte de algo muito maior, que foi essa mostra, que envolveu várias atividades acontecendo ali. Entendi, legal. Um ponto que eu acabei de lembrar aqui foi o seguinte: esse projeto, talvez eu tenha dado uma contribuição para esse projeto, eu nem lembrava dele, porque a primeira vez que eu ouvi falar desse projeto, ele foi por meio do Alexandre Alves, né? E a gente, inclusive, eu escrevi um pré-projeto para isso aí, inclusive que ele seria realizado inclusive pela própria Cana Filmes. A gente ia fazer uma proposta, inclusive, para algumas pessoas, acabou não rolando, porque teve a pandemia, enfim, eu participei de uns 2 brainstorms com o Alexandre Alves e cheguei a escrever parte de como poderia ser fazer isso aí. Porém, eu não conhecia nada da cultura, fiz um projeto mais geral, mas realmente eu lembro que o pessoal realmente tinha muito interesse em fazer isso aí. A própria Nilde já tinha citado. Na verdade, eu não sabia, eu vim saber disso, inclusive, a partir do pessoal da Somos. Antes da Somos via existir. Aí foi uma coisa que eu lembrei aqui agora. Mas isso realmente foi discutido em 2019. Se eu não me engano, foi uma das ocasiões que a Nilda citou. Acho que a Nilda e o Alex citaram esse desejo de fazer esses documentários. Foi em uma das mostras que a gente fez lá no Centro Cultural, da Mostra Vilelense de Cinema. Acho que foi na saída, né, ao final de uma das mostras, eles falaram, né, sobre isso. Mas já tinham citado outras vezes, teve várias vezes. Até que foi realizado e aí essa produção ela aconteceu em 2021. Aí foi que começaram as produções, né, até que o filme viesse a ser lançado meses depois. Legal. Então vamos lá. Eu tenho uma segunda pergunta aqui. É importante fazer uns disclaimers aqui, pessoal. O primeiro deles, se você caiu aqui de paraquedas, é a primeira vez que você esteja aqui, podem acontecer algumas coisas estranhas. Entre elas, a primeira delas, mais óbvia, certamente vocês foram apresentados, é o cachorro aqui. E ele passa o dia em silêncio. É um cachorro muito comportado, mas por algum motivo ele começa a latir. Entende? Pode passar algum cara aí com moto, e normalmente são muito barulhentos. Enfim, pode acontecer algumas coisas que chegam para enriquecer o nosso podcast. Deixar ele mais dinâmico, né? Mais humano. Incluindo os seus espirros também, né? Exatamente, ó. Hoje eu tô 90% sarado aqui. Mas em outros episódios tem espirros, tosse, fungada, minha voz vem diferente. Mas enfim, é só para notificar vocês aí, para vocês se sentirem em casa e começarem a cada vez mais se acostumarem aqui com o nosso ambiente. Mas vamos para a próxima pergunta, né? E a próxima pergunta é o seguinte, né? Ó o cachorro. Eu avisei. A próxima pergunta é a seguinte. Como esse foi um trabalho de pesquisa, né? Aí lembrando que o Robson não conhece as perguntas aqui, até para ficar mais divertido.
Ele dá uma travada, eu gosto de olhar para ele quando ele dá aquela travada pensando. E como eu acho que grande parte da sua energia foi em pesquisa, né? Foi para fazer a pesquisa que, tipo, não é só chegar lá, não é só uma câmera na mão e ideia na cabeça. Antes de você ter a ideia na cabeça, você precisa pesquisar muito para ter essa ideia ou essas ideias na cabeça, né? Então, grande parte pelo menos para esse tipo de obra, né? Para esse tipo de trabalho, tem que ter a pesquisa inicial. Muito trabalho de pré-produção, né? Exatamente. Hoje em dia, até para você fazer um vídeo no TikTok, muitas vezes você tem que ter uma boa ideia na cabeça, se você quiser realmente ser competitivo. Mas eu queria saber o seguinte: como foi o processo de pesquisa, né, para um tema que você não tinha domínio, né? Como foi pesquisar sobre isso? Tipo, o tema vai ser esse. E por onde começar a pesquisar, o que fazer? Por que você simplesmente não chegou e disse, vamos gravar amanhã, né? Vamos chegar lá, gravar amanhã e capturar essas imagens e depois a gente se vira. Como foi o processo de pesquisa? O que você fez primeiro, o que você fez depois? Quais foram os desafios da pesquisa? O que você se surpreendeu durante essa pesquisa? Você precisou ler livros, conversar com pessoas? Onde você buscou as fontes? Enfim, como foi esse processo assim no geral, né? Como começou? Se puder falar, dizer passo a passo como foi isso aí, né? Numa linha cronológica crescente, seria legal. Por quê? Porque muita gente que vai assistir esse podcast ou está assistindo agora, eles não fizeram o seu primeiro documentário, certamente tem interesse em fazer o seu primeiro documentário sobre alguma coisa na sua cidade, sobre alguma coisa que ele conhece, sobre uma escola, sobre alguém. E a pesquisa eu vejo para documentário como o pilar máximo, porque é onde você vai construir as suas ideias, vai construir os insights, vai construir os planos, vai construir inclusive parte da arte. Sem a pesquisa não rola, né? Sem a pesquisa você fica até sem ideias. E eu falo isso com experiência própria. Eu comecei a fazer o meu primeiro projeto. Se você não assistiu o primeiro Cana Filmes Podcast, eu esbarrei justamente no problema de não fazer uma boa pesquisa antes. Né? Cheguei lá e gravar. Não é assim que funciona um documentário, ou pelo menos a maior parte dos documentários que se tornam interessantes depois, né? Que se tornam realmente documentários. E eu queria ver de você aí, você contar um pouco de como foi esse... Um pouco não, pode contar muito, né? De como foi esse processo de pesquisa, né? Como você conseguiu e os erros que você teve durante essa pesquisa e os acertos, né? Um dos medos que eu tinha era justamente aquele medo, né, de chegar lá com ideias preconcebidas, né, de levar os meus preconceitos para lá, porque por mais que a gente se ache, vamos dizer assim, por mais que a pessoa ache que não tem preconceitos, por mais que ache que está tudo resolvido, mas a gente sempre leva alguns conhecimentos com a gente, às vezes conhecimentos que a gente, coisas que a gente aprendeu, né, na nossa vida e que a gente assimilou e que a gente acaba nem questionando e a gente acha que aquilo é verdade. Enfim, eu estava com medo de levar essas minhas verdades para o campo. E porque eu sabia que poderia haver um choque gigantesco, né? Tipo, eu sabia que a ideia que eu tinha do que seria uma comunidade uma comunidade como essa, né? Ligada à tradição de quilombos. Eu sabia que a minha ideia poderia ser muito diferente do que é na realidade, enfim. E aí eu procurei me abrir ao máximo. E foi aí que a gente começou a fazer as visitas, né, iniciais. Eu fui com o Claudemir Calisto, né, nas primeiras visitas. Em algumas das visitas iam toda a equipe, né, incluindo a Nilda, mas na maior parte das visitas fomos o Claudemir Calisto e eu. E a gente foi lá acompanhar algumas atividades, observando, né.
como é a energia do lugar, como foi a sua primeira impressão, né? Você foi para um lugar que você nunca tinha ido antes, inclusive eu já conhecia aquele lugar, já trabalhei ali perto, mas como é a energia do lugar, como foi, como você sentiu a energia desse lugar histórico, né? Desse lugar que estava aí há algumas centenas de anos, que já tinha seres humanos ali trabalhando, fazendo as coisas. Como você sentiu essa energia? Tanto em um povoado como em outro, eu senti que eram, assim, são pessoas muito receptivas, né? Muito abertas a receber, né? A gente. E, inclusive, o convívio entre eles foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, que foi era essa proximidade que eles têm entre eles mesmos, né? E essa hospitalidade para com quem chega lá. E a questão da própria disposição das casas, o local em si, né? Você vê que as casas, elas tem muitos quintais que se encontram com outros quintais, né? Então, a pessoa que mora numa casa, até porque o povoado é pequeno, né? Então, essa proximidade, essa familiaridade, ela parece que ela tende a aumentar, ela meio que se torna algo natural ali. E essa foi uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção. Então, houve essa sensação de hospitalidade, né? Essa foi a energia que eu senti. E também a questão como é que eu posso dizer? A personalidade de cada pessoa ali, né? Você via que eram... se a gente falar em termos narrativos, em termos de narrativa, eram personagens bem fortes, assim, bem marcantes. Você vê que cada pessoa ali, né? Eu vou usar o termo personagem porque a gente tá falando de narrativa, né? Mas não é que essas pessoas estivessem incorporando um personagem, não. Eu falo personagem no sentido de narrativa. Cada uma daquelas personagens, ela tinha vamos dizer assim, até o design... até a fisionomia era marcante, né? Eram pessoas que parece que cada uma era única, assim. A gente andando na cidade, às vezes tem muita impressão de que tem muitas pessoas que, sei lá, que existe a ideia de massa, né? A ideia de pessoas que são muito parecidas e tudo mais. Mas lá, nessas comunidades, eu tive muito essa impressão de que cada pessoa ali, ou pelo menos cada grupo, tinha desenvolvido muito bem uma personalidade muito característica, né? Então, assim, eram pessoas com uma presença muito marcante. E eu já fui observando isso também enquanto diretor e roteirista, porque eu já fui tentando identificar quem eram as pessoas chaves, quem é que seriam os mentores ali, porque essa era a grande dúvida. Para documentário você precisaria encontrar as pessoas-chave, né? Tipo, quem é que pode dar informações sobre esse lugar, sobre a história desse lugar. E aí você pode... uma resposta supostamente óbvia para essa pergunta poderia ser justamente que é só perguntar ao pessoal quem é que conhece a história de lá. Mas não é bem assim. A gente tentou fazer isso e foram indicadas algumas pessoas, mas nem sempre essas pessoas sabiam dar a resposta. Nem sempre essas pessoas eram as mais adequadas. E aí foi interessante porque teve muito de erro e acerto. A gente ia meio que para passar a manhã lá, passava a manhã com eles, aí ia visitando umas casas e outras, e ia tentando localizar essas pessoas, porque por mais que uma pessoa fosse indicada para falar sobre aquilo, conversando com ela a gente via que não era ela a pessoa, ou às vezes por mais que fosse, ela não tinha o traquejo de falar daquilo tão claramente quanto outras pessoas têm também, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta e já trazendo para essa questão da estratégia que foi traçada, teve muito disso, de sentir essa energia do local e das pessoas que estavam ali e usar essa, vamos dizer assim, essa até intuição, vamos dizer assim, né? E essa observação para poder fazer esse mapeamento
de quem eram, de quais seriam os personagens principais e de poder já tentar imaginar quais os aspectos que a gente podia explorar da história daquele lugar, né? E de qual que seria o diferencial, né? De todo aquele material, né? Então, essa chegada no local ajudou muito e que demorou bastante para a gente chegar nesse nível de ter a segurança de poder começar de fato. Mas essa chegada, essa abertura para perceber o que o local tinha para oferecer em termos de narrativa, isso foi crucial para que o filme pudesse caminhar, né? Não, tem um fato também interessante, que é o seguinte, tem um ponto aí que eu acho crucial na hora de você produzir um documentário, que é o seguinte: muita gente não está tão familiarizado com câmera. Eu, que já tenho, digamos, uma certa intimidade, pelo menos de um dos lados da câmera, eu ainda tenho dificuldade, eu sinto dificuldade muitas vezes de estar na frente da câmera realmente e aparecer. E as pessoas se transformam positivo ou negativamente quando elas estão diante de uma câmera, né? E tipo, você ter um ponto de conexão forte com os moradores de um local ou de um grupo de pessoas, de uma comunidade que você vai precisar entrevistar, e quando você está muito mais comprometido com a história do que necessariamente com pessoas, né? As pessoas vão ser ferramentas para contar essa história. É necessário você conseguir se conectar com as pessoas, né? Eu acho que essa fase aí que você falou, de você chegar, sentir o local, fazer com que as pessoas elas confiem em você para estarem abertas ali e não ser uma entrevista e ser uma forma de bate-papo, né? Eu assisti os dois documentários e eu achei realmente interessante que as pessoas estavam à vontade, elas estavam falando como um ser humano e não falando com a câmera. Ou seja, elas estavam muito mais no seu ambiente natural, não ficou aquele documentário. E foi também assim, foi um choque para mim, porque no início a gente tinha pensado na ideia de tipo, vamos ligar a câmera, porque pode ser que a gente já use esse material que a gente vai filmar hoje, já materiais do primeiro dia. Só que logo a gente percebeu, né, que esses primeiros materiais não davam para ser usados, porque, por exemplo, às vezes ligava a câmera e a pessoa entrevistada ela vai deixar de ser ela, né? Ela deixava de ser ela contava as coisas de um modo tão resumido que perdia a graça. E enfim, tem umas coisas assim que acontecem que você vê que tipo não rola, tipo, então eram meio que esses primeiros dias foram dias que foi só, por mais que ligasse a câmera e preparasse todo o aparato de som, todo o local, né? Por mais, apesar de toda essa preparação para gravar o que fosse possível, e para não perder a oportunidade também, mas no final a gente já sabia que não ia dar para usar aquilo ali, porque não estava, vamos dizer assim, a conexão com eles ainda não estava estabelecida, a própria relação de confiança mesmo, porque às vezes a gente precisa entender realmente um pouco de como é que o dia a dia daquela pessoa, quais são os valores dela, o que ela pensa, como é a maneira dela de pensar, e a gente só conseguiu extrair isso, né? Depois de ter jogado muita conversa fora, de ter conversado sobre coisas que não tem nada a ver, né? Aí a partir disso parece que vai florescendo, a pessoa vai se abrindo e começa a florescer naquela pessoa informações que talvez ela mesma nem lembrasse antes, né? E às vezes no meio dessa conversa aleatória de uma coisa, por exemplo, tá lá, a gente começa a conversar sobre sei lá, a televisão tá ligada, aí a gente puxa um assunto sobre alguma coisa, sobre um programa lá que ela gosta, que ela gosta de assistir alguém, né, essa pessoa. Aí vai falando ali, no meio daquilo ali ela lembra de alguma coisa
que parece ter vindo aleatoriamente, né? Assim, mas porque ela foi induzida, só que a gente estava sempre pronto para ligar, fosse áudio ou fosse a câmera, o que fosse para pegar esses momentos. Nem que fosse para mesmo que não fosse usar, né, mas que pelo menos a gente pudesse estudar depois em casa para poder pedir que essa pessoa repetisse de novo aquilo, porque era relevante para constar no documentário. Ah, legal, legal. E tem um ponto aí que eu fiquei em dúvida agora, né? Aproveitando, voltando um pouco, ainda relacionado dentro dessa parte documental, existe um ponto que a pessoa ela considera você ela considera você um estranho, tipo, é um estranho que está vindo me entrevistar. Um parente, eu vejo dessa forma, né? Que é o meu primo distante, né? Ou o meu vizinho. Lembrando que os valores das pessoas eram uns outros ali, mas quando foi o ponto, pensando aí, que você percebeu que as pessoas elas confiavam em você a ponto e se importavam, né? Não basta só confiar. Chega um nível que você chega num lugar para gravar, as pessoas confiam em você. Não, essa pessoa não vai me matar. Essa pessoa, ela não vai me roubar. Que eles estão fazendo um trabalho aqui. Beleza, esse é um ponto. Elas vão confiar em você. Mas tem um outro ponto que também é muito importante. É quando você faz a pessoa ela perceber que você e ela estão no mesmo lado da causa. Vocês estão lutando pela mesma coisa. Né? Aí é o momento que ela vai estar matutando ali, ela vai estar em casa lavando roupa, prato, cuidando dos meninos, fazendo tapioca, como é o caso, pé de moleque, enfim, conversando com outras pessoas, e ela vai estar matutando na cabeça dela ali, ela vai estar lá no fundo imaginando, cara, eu lembro disso e disso. Eu vou, quando os meninos chegarem aqui, eu vou falar sobre isso. Que eu acho que é um ponto muito interessante. Quando a pessoa ela realmente quer se envolver com uma coisa, né? Ela não está só batendo ponto ali. Eu vou falar. Não. Ela quer realmente participar. Ela quer realmente que o projeto... Ela entendeu que o que está sendo feito é algo maior do que elas, em termos de narrativos, né? Em termos de história, em termos de impacto, em termos até de legado. Aí a pergunta, resumindo tudo isso aqui quando foi o ponto? Você lembra de algum ponto que você disse, não, cara... A galera está envolvida aqui. Eu estou participando de uma coisa e as pessoas estão participando também comigo. Você percebeu algum ponto nesse aí que você disse, não, agora vai. As pessoas começaram a se envolver ou você teve que extrair leite de pedra? Você teve que puxar mesmo para a galera começar a dizer? Me explica aí como foi essa situação. Sim, teve essa fase de tirar leite de pedra, né? Mas assim... Para que saísse dessa fase do leite de pedra para a coisa mais natural, isso dependeu muito de uma abertura nossa, né? Tipo, principalmente minha, que eu que estava mais à frente dessa parte, né? De tentar entender as histórias que eles tinham e a identidade de cada um, né? E como trazer isso até trazer esses personagens para a história mesmo, né? Aí para dar esse salto, digamos assim, eu acho que uma das coisas que ajudaram nisso foi até quando eu comecei a me abrir mais assim para conversar com eles realmente sobre essas partes, sobre essas coisas. E com a câmera desligada, né? Isso, sim, essas conversas assim, tipo, e sempre em situações bem corriqueiras, tipo, tomar uma água ali com eles, comer alguma coisa que uma senhora preparou, sentar ali e conversar, tipo, sei lá, tá lá o sol se pondo e conversar coisas que não necessariamente tem a ver com aquilo, né? E foi uma mistura disso. Porque aí você deixa de ser o operário que foi lá para realizar uma determinada função técnica e vazar, né?
E você passa a ser alguém alguém que realmente tem interesse por aquele tipo de assunto, alguém que gostou daquele local, né? Aí eu acho que parece que é uma coisa que talvez seja coincidência, pode ser, pode não ser, mas à medida que eu fui me afeiçoando mais ao local e à medida que eu fui me sentindo mais em casa, eu tenho a impressão de que também eles estavam sentindo que eu também estava, parece que teve isso também que você falou, né? De que eu vim, como se diz, né? Vim em paz, né? Eu me interesso muito pela história de vocês e a história da minha família tem muito a ver com a história de vocês, né? E eu acho que uma coisa que ajudou nisso também foi às vezes que a gente conversou, às vezes que eu falei muito da minha história também, né? Tipo, a história da minha família. Quando eu citei, por exemplo, que essa questão do bolo de Massapuba, casa de farinha, tipo, na minha infância tinha muito isso, por causa dos meus avós. Então, parece que tinha muito isso de troca. Eu acho que esse momento aí de virar a chave não foi rápido, mas eu acho que para essa chave virar, teve que ter essa troca de se conversar. Tipo, eles falavam um pouco mais sobre eles, mas eu também falava um pouco mais sobre mim, eu, o Calixto, né, a Nilda, o Alex, quando eles estavam também lá no campo, ajudando nesses estudos. Quais as coisas mais divertidas, né, e talvez engraçadas que você encontrou por lá? Eu acho que, pelo menos, assim, foi divertido, pelo menos pra mim, né? Tem umas situações que eu... Peraí. Jogando mais uma pergunta. Antes de você responder essa pergunta, você responder essa outra. Qual foi a situação mais constrangedora, se é que teve, com o pessoal durante esse processo de pesquisa, ou talvez durante todo o processo de produção? Teve alguma questão que foi constrangedora ou quase constrangedora? Às vezes acontece, às vezes uma gafe, às vezes aconteceu até com outra pessoa, enfim, se puder contribuir com isso, senão a gente passa para a próxima pergunta. Assim, de constrangedor eu não lembro, mas se eu lembrar eu falo. Mas assim, de situações engraçadas, que pelo menos pra mim, que eu achei, né, de certa forma engraçadas, estão relacionadas justamente com a essa parte da força da cultura, né, a coesão social entre eles. Por exemplo, teve uma vez que eu perguntei a uma senhora que faz bolo de Massapuba, eu perguntei pra ela, então, vocês fazem assim, 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 e aí depois vocês colocam, qual é o próximo passo depois disso? A gente coloca o bolo na palha da banana. Aí eu disse, ok, vocês colocam na palha da banana. E se não tiver a palha da banana? Aí ela disse, tem que ser na palha da banana. Certo, mas e se não tiver a palha da banana? Ela tem que ser na palha da banana. Tipo, aí eu meio que bateu aquele estalo em mim, né? De que tipo, a força da cultura a força, né? Isso ela meio que tá de certa forma realmente protegendo, né? Tentando manter intacta essa tradição do bolo. Ela não, assim, eu já vi pessoas dizerem que dá pra embrulhar o bolo com outra coisa que não seja a palha da banana. Já fiz até de jornal. Jornal no final de jornal, tô brincando aqui. Com papel, tem como você fazer inclusive com papel mesmo. É uma alternativa, mas realmente na palha de banana fica, de certa forma, muito mais gostoso. Entende? Parece que absorve. Tem como você usar inclusive outras palhas, sem ser de banana, para fazer isso aí. Eu já vi na palha do coco, inclusive, você pode fazer, né? É uma alternativa. Mas assim, na palha da banana, pela minha experiência, fica muito mais saboroso. Entende? Pois é. Aí eu na hora eu me segurei assim pra não rir. Mas assim, e também, mas não era um riso de tipo de rir, Deboche, de deboche. Não, era um riso de ver que a cultura é realmente uma coisa muito interessante, né? Tipo, que
a cultura, a tradição, né? De chegar ao ponto de ela realmente, ela realmente era uma defensora dessa tradição e de tal forma que aquilo parece que estava impregnado nela, tipo, ela não questionou, tipo, tipo, como assim? E o que mais, o que mais poderia ser usado ao invés da palha da banana? Que não descaracterizasse a qualidade do meu bolo, tipo isso, né? Jornal, eu não pensei em jornal. Jornal não rola não. Enfim, teve isso, né? Tem umas situações lá, como eu disse, tinha vários personagens que eram bem marcantes, né? Tem uma senhora que dançou, né? Tipo, ela era muito extrovertida, né? Então ela dançou no meio da entrevista. E ela contava umas situações dela quando era mais jovem, situações ligadas à festa e tudo mais. Enfim, que eram muito desses momentos de descontração, justamente para facilitar na entrevista, né? Depois que a pessoa já estava solta, aí a gente partia para o trabalho em si, né? É importante, inclusive, quando eu falar isso, é importante lembrar que ali não é um lugar isolado, não é uma terra de índio, um lugar isolado da sociedade, onde o pessoal tá andando nu, não. Pessoas normais ali, só que tipo, são remanescentes ali de quilombolas. O pessoal é do interior, já é um pessoal que é mais simples, mas que mantém uma tradição forte, é porque são do interior. Normalmente isso vai acontecer. Só que eu tava lá com o Marcelo, que estava operando o drone. Eu estava mais na parte da logística de como fazer isso aí, né? E na hora que a gente estava varrendo o local ali para fazer as filmagens aéreas, aí a gente queria pegar o pessoal andando tranquilo lá, e muita gente nunca tinha visto um drone de perto. Aí o drone estava passando baixinho e o pessoal, em vez de caminhar tranquilo, ficava olhando para o drone ali assustado. Enfim, ficaram todos surpresos e tipo, não funcionou porque o pessoal tava olhando, apontando para o drone. Enfim, foi uma cena que me chamou muita atenção. Foi uma experiência assim que eu nunca tinha vivido na parte como filmmaker, digamos assim, mas eu já vivi coisas parecidas quando era criança, ou entendia a questão. Mas foi um ponto que eu lembrei aqui agora. Quer complementar, Robson? A gente já está chegando nos finalmente. Não, assim, sobre isso, teve essa questão de que, principalmente as crianças, né, ficaram interessadas, né, pelo drone, mas assim, demorou só um pouquinho, né, o pessoal meio que já se habituou com aquilo e naturalizou, e inclusive ficou até esteticamente interessante, né? Eu acho, mostrar, né? Tem uma cena de um dos filmes que mostra o drone vai subindo e a criança vai meio que correndo ali, né? Acho que isso ficou até interessante, inclusive. Mas logo se adaptaram, né? Assim, não foi nada mirabolante, não. Mas foi divertido na hora. Em relação a equipamento, o pessoal ficou impressionado com câmera? Teve alguém que estranhou, teve medo? Só esse complemento aqui pra gente entrar nos finalmente. Não, se o pessoal teve medo? Não, na hora teve medo de câmera. Muitas vezes o pessoal, não vamos filmar não sei o que dizer. A câmera, ela assustou o pessoal. Assustou no sentido de que muita gente nunca participou de uma entrevista, né? Como foi? Ele convenceu o pessoal a participar. Faltou só essa última para a gente fechar. Assim, assustou algumas pessoas, né? Mas como eu disse, tinha algumas pessoas em ambos os povoados que elas tinham essa descontração natural, né? Já era parte da personalidade delas. Inclusive a gente ficou meio que em busca dessas pessoas que têm essa presença marcante, né? Que tem um certo instinto ali de liderança e que esse instinto ele meio que parece, de certa forma, coincidir também de a pessoa que tem essa coisa meio de liderança ali, ela também ficar mais à vontade na frente de uma câmera, do microfone e tudo mais. Mas, no geral, a maior parte não teve problema com isso.
embora sempre tenha, né, aquela questão da formalidade, né, porque parece que quando você dá play na câmera, por mais que a pessoa se acostume com a câmera na frente, mas quando disser agora tá gravando, pronto, aí a pessoa às vezes trava. Mas lá não travou não. O maior problema que eu acho era de a pessoa se distanciar do assunto. Às vezes se distanciava e a gente tentava reconduzir, né? Que é comum, né? E o Cláudio Micalisto, que era o entrevistador, ele conseguia resolver muito bem isso, ele conseguia restabelecer o rumo da conversa e extraindo sempre as informações mais importantes, né, de acordo com o que a gente entendia sobre a história, e de acordo com as informações que eram cruzadas, né, tinham sempre informações que reapareciam, então a gente tentava seguir esse fio da meada, porque é isso, a gente teve que descobrir a história, né, porque essa história não estava registrada, era só de boca em boca. E houve essa responsabilidade nossa, que foi um desafio, que foi traçar esse fio, essa estrutura de entender quando é que começou a história, né, deles, quem foram os primeiros que chegaram lá, né, quanto tempo foi, quais são os documentos que existem que provam isso, enfim, juntar tudo isso e transformar em um material que no final pudesse ser reunido e assistido em forma de filme. Aí teve esse desafio. E sobre o drone, já que você falou do drone, teve uma coisa que para mim foi interessante, que foi a questão de dar as diretrizes assim, né, para o drone, para o Marcelo, né, e você conduzirem essa parte do drone, né, porque eu tinha um roteiro vamos dizer assim, do caminho que a gente faria, né? Vamos primeiro pegar essa parte ali, depois desce, mostra a igreja por cima. Só que eu não tinha detalhadamente, eu não tinha traçado detalhadamente o como que isso ia acontecer, assim, em muitos detalhes, né? Tipo, aí às vezes eu dizia, Marcelo, você pega essa parte aqui e depois vai para ali. Aí ele pedia alguns detalhes que eu precisei pensar ainda para poder resolver aquilo ali, para responder a pergunta dele, né? Porque não é só o drone subir, né? Ok, subir, mas você quer que ele suba já em linha reta para cima, fazendo um ângulo reto com o chão, ou você quer que ele vá meio na diagonal, ou que ele vá só se afastando, enfim. Existe toda a linguagem cinematográfica aí para cenas aéreas, né? Tipo, quer que faça um traveling, uma pan, quer que faça um plano geral, quer que ele fique parado, quer que ele se mova em direção a alguma coisa. Enfim, tem um monte de possibilidades que podem que podem contar melhor uma história, né? Isso, E tipo, seria para mim seria, parecia mais fácil eu pegar e resolver, tipo, eu mesmo pegar e controlar o drone, mas eu precisava, enfim, deixar que o Marcelo fizesse o trabalho dele, né? E aí eu fui tentando traduzir a minha ideia para ele executar, e que foi um trabalho muito bacana. E isso aí tem um ponto, a gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente vai falar mais a partir de outros episódios, que não basta que a ideia esteja dentro da sua cabeça, você tem que conseguir meios de conseguir transmitir essa ideia para outras pessoas. Um filme, normalmente, em 99% dos casos, ele não é um filme de uma pessoa só, ele é um filme de equipe. E quanto melhor você conseguir traduzir o que está na sua cabeça em uma informação, para você se comunicar com outras pessoas, para elas trabalharem aquilo ali, mais liberdade criativa você vai ter. Então é um ponto realmente que, principalmente hoje, eu me preocupo muito como produtor, para que a gente consiga fazer um projeto mais fluido, né? Mais fluido, com equipes cada vez maiores,
quando for necessário, é claro, e para que a gente consiga ter, inclusive, um set de filmagem saudável. Quanto melhor a comunicação que você consegue fazer com o restante da equipe, quem está em cargo de liderança dentro de um set, melhor e mais fluido você tem. Essa questão do drone foi algo que, no caso do Robson, ele não pensou em todas as variáveis, certamente, né? Isso. É aquela história. Por mais que você tenha um roteiro, mas sempre dá para detalhar um pouco mais, ou dá para resumir mais, porque também depende muito de quem vai executar, né? Eu acho que, enfim, vão ter pessoas que vão ter operadores, né? Técnicos que preferem ter mais detalhes, né? E esse foi o caso do Marcelo. E vão ter outros que preferem ter certa liberdade para decidir isso, né? Aí depende muito dessa como é que se diz? Esse relacionamento e desse acordo entre a direção, né? E quem vai executar. E a pessoa que você traz para a equipe, né? Cada pessoa que você traz para a equipe, ela pode ajudar ou ela pode destruir o projeto. E tem uma questão também de clareza que é muito importante, né? Por isso que você tem que juntar a ideia do produtor, do diretor, de outros cargos, desses outros cargos de liderança, né? Dentro do filme para fazer um projeto como um todo mais fluido e mais barato. Por exemplo, se você tiver pouca clareza, vamos pegar mais uma vez esse exemplo, falando como produtor, mais uma vez este exemplo aí que o Robson falou do drone. Se você não tiver clareza do que você quer captar, você não precisa nem falar dos planos, vai subir assim assado, não. Do que você quer, você inclusive pode deixar o projeto mais demorado, mais caro. Por exemplo, um drone, assim como qualquer outro equipamento, uma câmera, por exemplo, também tem isso, ele tem um tempo de autonomia. Um drone ele vai ter um tempo de autonomia. Se você não tiver tudo claro, assim, do que você quer, né? Você pode não conseguir captar, por exemplo, as imagens em um determinado dia. Você joga para outro, aí vai encarecer. Por quê? Porque tem uma equipe no set e essa equipe vai estar de novo lá, vai gastar um equipamento com filme, enfim. A clareza é uma coisa que eu defendo muito. A clareza na produção de um filme, ela pode ajudar muito na qualidade, no resultado final do filme. Então, fica aí mais uma dica aí para quem está passando por esse tipo de experiência ou que vai passar por esse tipo de experiência. Mas vamos lá para os finalmente. Eu tenho alguns pontos aí para trazer, Robson. A gente já está com mais de 1 hora. E se você, mais uma vez, se você chegou até aqui, eu queria que vocês fizessem um comentário aí. Qual a palavra-chave de hoje? Se você estiver no YouTube, principalmente, né? Você, por favor, comente aqui para mostrar que a gente não está só. Em alguns episódios a gente tem colocado algumas palavras-chave, né? Uma palavra-chave para que o espectador ele possa, o ouvinte no caso, né? Ele possa provar, né? Que ele esteve ali até o fim. Só que a gente hoje vai dar uma palavra-chave diferente. É o nosso clube secreto. Se você chegou até aqui, então você tem a oportunidade de fazer parte do nosso clube secreto. E em cada um dos episódios, a gente está liberando uma palavra-chave para ver se você realmente faz ou não parte. É um convite para você fazer parte desse clube secreto. E o Robson ele vai trazer essa palavra-chave nova aí para este episódio. Então você pode ser pode se tornar um iniciado da Cana Filmes, né? E a palavra-chave de hoje vai ser ornitorrinco laranja. Então, se você chegou até aqui, né? Escreve aí ornitorrinco laranja e a gente vai ter uma prova de que você chegou até aqui. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma retrospectiva do que a gente viu até agora. A gente conversou também, né, da importância da interação com os moradores, para que você consiga ter diálogos sinceros, para que o pessoal participe ali como
para que existe um propósito coletivo na produção de um documentário, né? Isso pode ser documentário, pode ser uma obra, pode ser livro, mas é importante que o objeto de pesquisa ele também se sinta parte de algo maior. Isso ajuda muito. O Robson trouxe aqui mais uma vez, né, essa ideia da energia do lugar. A energia, ela, se você não, quando você consegue estar sintonizado na energia do local, isso facilita muito a vida de quem vai fazer uma coleta de informação, né? Quando as pessoas aceitam você como membro da tribo, quando você é iniciado ali, por exemplo, o Robson citou que um dos primeiros processos de iniciação foi ele contar histórias, foi ele comer da comida. Olha que coisa tribal, né? De iniciação à tribo. Você come da comida da pessoa, ele certamente sentou. Eu não estava no projeto, estava em outro projeto, né, enquanto isso. Ele certamente sentou no local, no mesmo local que outros moradores, frequentou, comeu da comida, tomou da água, a ponto das pessoas verem ele como parte da tribo e as pessoas poderem dar uma contribuição maior, né? E ele não ser um caso isolado, ele não ser um colonizador que chegou lá sem os espelhos. Ele chegou com o espelho, com o pente, e ele conseguiu fazer uma troca ali mais interessante. E depois a gente falou de fatos cotidianos que podem rolar, né? Durante uma produção dessas, que tem coisas divertidas, tem coisas que são um desafio, tem coisas que ficam na memória para sempre, né? E no meio disso tudo a gente foi falando da cultura, da importância da cultura, dos nossos preconceitos, de paradigmas. Basicamente a nossa conversa de hoje foi sobre isso aí. Robson, mais uma última consideração para a gente finalizar por hoje? Não, acho que por hoje é só. Resumiu muito bem. Então, pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Lembrando a vocês que se por acaso você caiu aqui de paraquedas, existem episódios antes e vamos ter episódios depois. Então, procurem a gente nas redes, Canafilmes. Temos outros projetos aí e tem muita coisa nova vindo aí. Meu nome é Claudio B. Silva. Eu sou Robson Cavalcante e não esqueçam de digitar a palavra-chave, que eu obviamente não vou dizer, que é para vocês, justamente para que ninguém queira pular o vídeo para ver se a palavra está no final. Enfim, em algum momento desse episódio tem uma palavra-chave que a gente queria ver vocês, né, digitar essa palavra caso vocês tenham chegado até o final, beleza? Então é isso, ficamos por aqui. Claudemir, quer finalizar? Então é isso. Então, tchau, até mais.